Nós separamos. Não escolhi uma palavra. E abri a Bíblia. Às vezes, irmãos, alguém pode falar assim, mas se você só abriu a Bíblia, você não estudou essa palavra. Não é? É correto, irmãos, se estudar a palavra para pregar. Se você é convidado para pregar e você sabe que você tem um tema a seguir, você tem que. Mas eu não costumo vir para o culto para pregar. Eu venho pronto para o que tiver que fazer. E o que eu quero dizer com isso? O correto é nós estudarmos a palavra sempre. E qualquer palavra que Deus te der, você vai ter conhecimento dela para falar dela. Então, tem essa diferença, né? Porque é muito ruim mesmo você, às vezes, vai ver uma pregação e você percebe que a pessoa não sabe bem o que está falando, né? Não é o caso. Não estou justificando aqui, não. Estou falando que eu tenho o costume. Se eu não sou pregador, não foi me anunciado antes que eu ia pregar, eu não quero pregar alguma coisa, deixa eu ver o que eu vou pregar. Não, é obra bíblica. E se Deus quiser falar, Ele vai falar com alguém. É melhor Ele decidir o que vai falar do que eu. Não é verdade? Não é? E aí eu falei, meu Deus do céu, essa palavra aqui hoje, para pregar ela, é um pouco estranho. Por quê? Porque eu falava aqui sobre enfermidade, passou muito tempo enfermo, e nós sabemos, né, que nosso pastor Geraldo está passando por uma situação de enfermidade que tem causado a ele sofrimento, e aí a gente vai pregar sobre o quê? Sobre cura. Aí você fica no estreito, eu falei agora, meu Deus. Aí ele vai olhar para mim e falar, ah é? Não é? Mas, irmãos, graças a Deus, que Deus sabe de todas as coisas, antes de mim alguém falou, ó, fala e pronto. Não é mesmo? Então a responsabilidade não é minha, irmãos, eu não curo ninguém. O que eu sei é que eu sirvo um Deus que cura, porque Ele me curou. E eu falo que eu sei que eu sirvo um Deus que cura, não pela experiência dos outros, mas pela minha própria. E também sei da experiência de muitos. Mas não tem coisa melhor do que você saber, na sua própria experiência, o que Deus pode fazer. E eu sei que Deus, Ele cura. Cura rápido. Cura no dia que a gente quer. Não é sempre assim. Não é mesmo? Mas a Bíblia garante que Ele cura. E eu te garanto que Ele cura. Quando, puxa, eu adoraria que fosse hoje. Gostaria muito que Deus me mandasse aqui e falasse, vai lá e agora e põe a mão e vai ser curado. Seria maravilhoso. Como vai ser, o dia que vai ser, só Deus sabe. Mas a Bíblia garante, irmãos, o nosso Deus, Ele cura. Da maneira que a gente quer. No dia que eu vi o irmão Maurinho aqui, eu fiquei assustado, não sabia que ele tinha feito aquele negócio. E eu fiquei morrendo de vergonha de perguntar, cadê a sua mulher? Deus agiu por meios que a gente às vezes preferia que ele simplesmente fosse como aqui a palavra que eu vou ler. Mas não foi. Deus usou a sabedoria de Deus dada ao homem e as condições do homem dada por Deus para operar um milagre na vida do irmão Maurício. Então Deus faz da maneira que Ele quer. Mas uma coisa eu te garanto, Ele faz. Né? E eu abri a Bíblia, irmão, saí em Mateus 9. E é uma história assim interessante. Aqui é o começo do ministério de Jesus. E Jesus tinha como se fosse ali o lugar para onde ele voltava sempre, era Cafarnaum. Era a cidade que parece que Jesus escolheu ali para ser o ponto de partida e o lugar onde seria, vamos dizer, quase que o batalhão, né, dos discípulos de Jesus. E aqui no livro de Mateus vai falar no capítulo 9 que Jesus ele vai curar um homem paralítico. A Bíblia não diz quanto tempo ele era paralítico. Em alguns momentos a Bíblia fala do tempo de enfermidade, né? Diz o cego desde nascença, o paralítico desde criança. Às vezes a Bíblia fala o tempo que aquela pessoa passava por aquele problema. Aqui só fala que ele era paralítico. Eu acredito que alguém que é paralítico pode acontecer de duas formas: ou nasceu, ou sofreu um acidente grave e perdeu a capacidade de movimentar o corpo.
Das duas formas, irmãos, não importa, o sofrimento é o mesmo. Creio que o sofrimento deve ser maior para alguém que já caminhou, sabe o prazer e perdeu. Mas no dia a dia de quem vive nessa situação, o sofrimento é o mesmo. A única coisa que muda é que um sabe que é bom porque já provou e o outro nunca provou e não tem nem noção do que é isso. Assim como um cego que nunca viu. O que importa é que o sofrimento existe, isso é fato. Deus sabe e conhece. E aqui no capítulo 9, Mateus ele conta diferente de Marcos e Lucas. O versículo 1 diz: entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. A forma como Jesus faz aqui, irmãos, é muito interessante. Jesus ele vai provar que ele é Deus, vai provar que ele tem poder para perdoar pecado, vai provar que ele tem poder para curar, vai provar que ele se importa. E a situação aqui é muito interessante. Mateus ele não conta exatamente tudo. É interessante que Mateus ele conta que Jesus não estava em Cafarnaum. Ele atravessou de barco e voltou. Marcos e Lucas contam de uma forma diferente. E aqui já conta que Jesus, chegando, já trouxeram para ele um paralítico numa cama, e ele já diretamente vai ter um diálogo com esse paralítico. Marcos e Lucas vai dizer que houve a necessidade da intervenção de pessoas de fora para fazer com que aquele milagre viesse a acontecer. Porque quando ele chega em Cafarnaum, Jesus já estava famoso. Ele era o profeta que operava milagres. E o povo tumultua na casa que ele veio, que ele estava. E não tinha espaço na casa. E quando trouxeram o paralítico, veio 4 amigos. Que chegou, viu que não dava para acessar a casa. Você sabe que existem coisas que você pode, como aquele centurião que disse para Jesus: olha, tem um servo em casa que está lá com enfermidade da morte. Jesus falou: vamos lá, eu vou curar ele. E ele falou: não, Jesus, não precisa. Não precisa, senhor ir. Eu não sou digno de ser entre na minha casa. Mas eu tenho fé que se o senhor falar daqui, ele é curado lá. Então, Jesus ele pode curar de qualquer lugar. Eu posso orar por alguém aqui e Jesus curar daqui. Mas alguém sempre vai ter que interceder por alguém. O centurião teve que ir até Jesus. Deus precisa saber da nossa necessidade. E às vezes, essa pessoa não vai poder ir, não tem condições de ir. Aqui, irmãos, 4 amigos. Eu acho interessante isso. Porque aqui é amigo de verdade. Não é mesmo? Porque geralmente amigo, né, se encontra muito para momentos bons. Mas quando está passando por momentos maus, às vezes os amigos não existem. Mas aqui, irmãos, são 4 amigos de verdade de uma pessoa paralítica, que não pode jogar futebol junto, não pode ir passear junto, provavelmente não tinha um ganho, um bom salário para poder oferecer alguma coisa, não tinha nada. Mas mesmo assim tinha 4 amigos. Então esses amigos aqui, vamos dizer que uma parte, não vou dizer um tanto da parte do milagre, é deles. E a Bíblia diz que quando eles veem no livro de Marcos e Lucas, que eles veem a casa lotada, eles procuram uma estratégia. Significa, sabe o que, irmãos? Às vezes quando a gente para e bate na primeira barreira, a gente fala: hoje não vai dar. Vou voltar para casa, quem sabe no outro dia a gente encontra ele num momento mais tranquilo. Eles não podiam atropelar a multidão. Diferente da mulher que tocou na orla do manto de Jesus, ela era sozinha, pode se infiltrar no meio da multidão. Mas como é que você passa no meio de uma multidão com uma maca, 4 homens? Ia causar uma situação talvez até mesmo de transtorno, de briga, e alguém achar ruim, machucar alguém. Então eles tomam uma estratégia: nós vamos subir pelo telhado. Olha, eu não sei se, eu nunca me lembro de ter feito isso, carregado alguém assim
Mas carregar alguém que não pode andar ou que está desmaiado, irmãos, é uma situação tão difícil. Eu fico imaginando arrastar um homem telhado acima e depois arrastar ele telhado abaixo. Significa boa vontade, irmãos, para fazer algo para alguém que não é para si. Nós queremos sim um milagre para nós, irmãos. Todo mundo quer. Você perguntar aqui, quem quer a bênção? Não vai ficar um de mão abaixada. Mas é interessante, irmãos, esses homens aqui nos dão uma lição. Eles não estão interessados na bênção dele, porque a bênção do amigo dele é dele também. Se o amigo tiver encontro com Jesus, eles vão ser abençoados também. Por quê? Por ver a bênção do outro. Aleluia. Glória a Deus. Diz que muito bom é chorar com os que choram. Não é que é bom, é necessário. Dar um ombro amigo para alguém que está sofrendo. Mas melhor ainda é se alegrar com os que se alegram. E é a vontade deles ver esse rapaz curado. Aqui Mateus ele não fala. Analisando aqui, a gente pode até entender que Mateus ele escreveu isso daqui, mas não por ter visto, estado ao lado de Jesus como discípulo. Porque aqui no livro de Mateus, depois disso é que Jesus chama Mateus. Então pode ser que Mateus ainda nem estava ali, lado a lado de Jesus ainda. Mas sendo discípulo e depois escrevendo o livro, ele escreveu porque alguém falou. Teria que estudar sobre isso daqui. Mas o fato é que o paralítico é curado antes de Jesus chamar Mateus. Porque é só você seguir aqui, ó, no mesmo capítulo. É Mateus falando dele numa. Como é que chama? Ele fala? Uma terceira pessoa. Mateus está escrevendo aqui, dizendo da cura do paralítico. Quando chega no versículo 9, ele vai dizer: e passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. É ele mesmo. Então ele está contando a história aqui, mas ele não conta igual o Lucas e o Marcos. E esses homens descem, irmãos. Não vai dar tempo da gente ler aqui em Lucas e Marcos. Mas descem, abrem um buraco no telhado. Descem o homem e colocam ele de frente de Jesus. Acabou as barreiras, irmãos. Diz que quando se tem boa vontade, não tem impedimento. Quando alguém está determinado a fazer algo, irmãos, não tem impedimento que possa impedir. E muitas das vezes, para alcançarmos um milagre na nossa vida, irmão, nós vamos passar por tantos impedimentos. Tantas barreiras vão surgir no meio do caminho para fazer com que a gente venha desanimar, desistir. Talvez esse paralítico, quando chegou lá, que viu, olhou a situação, falou: pensei que seria hoje o dia. Eu não sei se por isso, mas a primeira coisa que Jesus fala para ele, quando está com ele, fala: tenha bom ânimo. Talvez ele estava meio desanimado, pensei que ia ser hoje, Jesus. Estava meio. Irmão, tenha bom ânimo. Aleluia. Irmãos, o milagre não vem quando nós estamos desanimados. Glória. Geralmente, quando nós desanimamos, irmãos, paramos de buscar. Paramos de. Então, o ânimo, irmãos, é algo importantíssimo. Deus, quando chama Josué e fala que ele vai ficar no lugar de Moisés, a tarefa não era fácil. Primeira coisa que Deus disse para Josué: tenha bom ânimo. Jesus, quando ele vai deixar a igreja, ele diz para a igreja: olha, tereis muitas aflições e muito sofrimento, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você acha que Jesus, irmãos, para nos salvar e operar aquele grande milagre, dando a sua própria vida, ele não teve que ter ânimo? Ele teve que ter ânimo, muita coragem. Porque se não mantermos o bom ânimo, irmãos, e todos os dias colocarmos um novo ânimo e dizer: hoje é um novo dia, uma nova oportunidade. Pode ser? Pode ser hoje. Nós podemos correr o risco de desistir. Lembra quando aquele homem que Jesus chegou no tanque, falou para ele: o que aconteceu que você não é curado? Né? Ele falou: sabe o que é? Que quando a água mexe, que eu vou me preparar, como a minha dificuldade é maior que a dos outros, logo corre alguém e pula na frente. E Jesus pergunta para ele: irmãos, você quer ser curado? E ele, em vez de dizer eu quero, ele estava desanimado, irmãos, cansado de lutar.
E ele conta a história, então eu quero até, mas é o seguinte, a água se mexe só se eu estiver dentro já. Mas quem é que vai saber quando? Mais ou menos assim ele quer dizer. Eu não ando com as duas pernas, mas chega alguém aqui de muleta, a dificuldade dele é grande, mas ele está na minha frente. Não é verdade? Qual é a chance de alguém de muleta perder a corrida com alguém que está deitado na cama? E às vezes a dificuldade é tão grande que a pessoa desanima. Essa é a verdade, irmãos. São tantas barreiras que surgem no nosso caminho, que chega uma hora que você... Oh meu Deus, agora se eu não tomar cuidado, a dúvida vai entrar. E nós temos que lutar todos os dias, irmãos, contra essa dúvida que o diabo quer colocar na nossa mente. Porque, irmãos, se chegar um momento, uma coisa é garantida, um milagre vai acontecer. É a questão de chegar, irmãos, até lá. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de você estar na fila do mercado, ou do caixa eletrônico, está ali. De repente a fila do lado começa a andar melhor, e você fica agoniado. Você quer saber? Eu vou para outra fila. Aí a fila que para, irmãos, é que ela começa a andar. Você fala, não é possível uma coisa dessa, meu Deus do céu. E aí daqui a pouco aquele camarada que estava ali assim na sua frente, seguia você, depois ele já foi embora, o que estava atrás de você passou, você está ali na fila, você fala, não, agora se eu for falar vai ficar feio, o pessoal vai perceber, né? Mas a angústia é tão grande que você acha que a fila não anda mais, você pula para lá de novo. E assim, irmãos, você vai retardando, andando para trás, pulando na fila que vai parar. Por causa de quê, irmãos? Por causa da angústia, por causa da ansiedade. E porque parece que esse dia não chega nunca. Na verdade, mas o dia chega, irmãos. E quando Jesus ele se dá de frente do homem, irmãos, a decisão de curar é de quem? De Jesus. É ele que toma a iniciativa. Esse homem não fala nada para Jesus, irmãos. Na verdade, esse homem aqui ganhou a bênção praticamente assim, sem fazer nada. Quem carregou foi os amigos, quem subiu no telhado foi os amigos, quem desceu foi os amigos, colocou na frente de Jesus, o homem não falou nada, é Jesus que chega já e fala, ó, tem um homem. Acho que ele não tinha ânimo nenhum. Talvez o sofrimento do camarada era tão grande, que ele estava assim, olha, eu estou na mão de Deus. Se ele quiser faz, se ele não quiser não faz, eu estou aqui. Não tem hora que é assim, que a gente fala desse jeito? Parei, eu não vou lutar mais não. Está na mão de Deus. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Eu estou cansado de lutar, eu estou... Tem hora que a gente fica estressado, irmãos. E queira Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que quando a nossa força acabar, que Ele segura. E aí, irmãos, aqui, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, a Bíblia não explica o porquê, mas a primeira coisa que Jesus vai falar para a pessoa é: perdoados estão os teus pecados. A Bíblia não diz que ele pecou. A Bíblia não diz qual é o pecado dele. Porque tem um outro momento que, passando os discípulos por Jesus, vê alguém, se não me engano, era um cego. E aí eles vão perguntar, porque segundo a tradição deles, uma pessoa que nascesse enferma, ele nasceu porque o pai pecou. Ele é uma geração de pecado, aquilo já é um castigo. Se ele nasceu coxo, se ele nasceu paralítico, se ele nasceu cego, se ele nasceu com algum problema de enfermidade, para eles, aquilo ali é resultado de pecado. E alguém pergunta: olha, quem foi que pecou, ele ou os pais? Para que ele vive desse jeito. Eu não me lembro onde é que está escrito, mas está escrito. Jesus fala: não, nem ele nem os pais. Mas ele é dessa forma para que se manifesta nele a glória de Deus. Mas aqui Jesus já chega e diz: perdoados estão os seus pecados. Então ele deve ter pecado, porque Jesus não mente, né? Não sei qual foi o pecado dele. E quando Jesus fala isso, irmãos, logo vai se manifestar aqueles que são contrários. E aqui tinha escribas e fariseus, homens doutores da lei, conhecedores, e sabiam, segundo a sua tradição e segundo a Bíblia, que somente Deus pode perdoar pecados. E eles estão certos, eles estão errados.
O problema é que eles não sabiam que quem estava ali era Deus. E eles não criam nesse Deus. E quando Jesus fala, perdoados são os teus pecados, eles falam, opa, quem é esse daí que fala blasfêmias? O que é blasfêmias? Segundo aqui o entendimento deles, é alguém que coloca para si a glória de Deus e como se fosse Deus. Toma o lugar de Deus. Porque se só Deus perdoa o pecado e eu digo que os teus pecados são perdoados, então eu estou fazendo o papel de Deus. Eles dizem que está blasfemando. E aí Jesus aqui, irmãos, ele vai dar uma lição, ele vai mostrar em duas ações que ele é Deus. Porque se só Deus perdoa o pecado, ele vai provar que ele perdoou o pecado. E para que fosse curado, o pecado tinha que ser perdoado, segundo o entendimento deles. Peraí, se ele é pecador e não foi perdoado o pecado, ele tem que continuar enfermo. Se ele foi curado, então ele foi perdoado. Sabe aquela coisa, contra fatos não há argumentos? E Jesus, conhecendo, eu não estou lendo o texto, eu já li o texto, não estou lendo tudo aqui com vocês. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, vendo a forma como eles agiam, sem eles falar, razoar significa você faz alguma coisa e eu estou aqui no pé do ouvido do pastor Geraldo. O que esse cidadão está fazendo? Sabe aquela coisa de cochichando? Né? Cochichando um com o outro aqui, fica ali aquela coisa. Não fala claramente para Jesus, mas Jesus sabe. E Jesus fala para eles, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem, que é o Filho do Homem, irmãos? O Filho do Homem é o Filho de Deus. Isso daí está lá no livro de Ezequiel. Fala muito sobre isso. O Filho do Homem está falando dele. Ele diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. O que é mais fácil para vocês? Dizer a esse homem, perdoados estão os teus pecados, ou levante e anda? Aleluia. Porque qualquer pessoa que fizer as duas coisas, ou qualquer uma delas, está provando que ele tem autoridade, ele é Deus. Então, como ele já tinha perdoado o pecado, ele falou, levanta e anda. E o homem, não deve ser uma coisa assim surreal. Alguém atrofiado, que os ossos e caminhando para o lugar. Para Deus não há nada impossível, irmãos. Não há nada impossível para o Senhor, irmãos. Quando eu fui curado, sabe qual era a minha dificuldade? Um pouquinho do farisaísmo no meu próprio coração. Ensino, tradição de igreja. Porque hoje a gente bate palma, né, irmãos? Às vezes está aqui nas crianças, não dá tempo nem de falar assim, agradecemos a oportunidade da cara. Né? Não é verdade? E não é pecado aplaudir, não, irmãos. A Bíblia diz que se louva a Deus com as palmas. Mas a nossa tradição, a igreja mais antiga, vou dizer assim, não vou falar nome de ministério nem nada, mas a igreja pentecostal mais antiga, e até hoje tem igrejas pentecostais que não batem palma. E eu não critico, é o costume deles. Porém, você não pode, irmãos, deixar de receber uma bênção por causa de tradições. Eu me lembro que quando Deus me curou da epilepsia, que eu sofria há 4 anos, estava ficando quase louco. Comecei com 6 anos e só parou com 11. E só parou porque Deus curou. Que nós chegamos na igreja. Era uma campanha, uma igreja bem pequenininha que tem aqui perto de lá. Nós vamos estar lá em Durão. Quando a gente chegou, a primeira coisa que eu olhei, irmão, eles batem palma. Com 11 anos. Irmãos, com 11 anos você já faz o fariseiro já. Com 11 anos eu já julgava. Aí eu fiquei assim, falei, esquisito aqui, negócio. O culto deles era diferente do nosso, não era igual. E aí quando chegou na hora do final, a irmã chamou, quem vai fazer a campanha, vem aqui. Aí minha mãe me levou lá e eu fui todo ressabiado. Aí era uma campanha, o tema era os 7 mergulhos de Naamã, não é isso? E aí eles, simbolizando o mergulho de Naamã, deitavam a gente no chão. A irmã veio para me deitar e eu já todo cheio de preconceito. Necessitado. Olha, mas como que pode, irmãos? Pensa num povo necessitado, irmãos, era esse povo.
Inclusive os fariseus estavam na mão dos romanos, sofrendo, mas de topete alto. Diziam-se conhecedor da palavra, mas não reconheceram o próprio Deus, profetizado por todos os profetas, por Moisés e por Davi. Não reconheceram. Conhecimento não sem intimidade, sem proximidade com Deus não é nada. É só alguém muito intelectual, cheio de conhecimento. Não é nada. E eles precisavam, todos precisavam, e eu precisava. Aí a irmã falou assim para mim, falou assim: nós vamos deitar você no chão, fica tranquilo, nós não vamos te derrubar. Nós vamos te segurar, nós vamos deitar você até o chão e depois nós vamos levantar de volta. Tá bom? Você me salva. No primeiro dia eu fui para casa muito estranho. Esse culto aí. Estou acostumado com o culto lá da igreja, lá, pastor Felipe, totalmente diferente. Né? Não tem essas coisas aí, né? Mas quem era o necessitado, moço? Eu ia falar o precisado da mesma. Era eu. Então nós fomos no segundo dia, nós fomos no terceiro dia. Eu nem sei se eu bati palma até o sétimo dia. Né? Mas quando chegou no último dia, irmãos, a irmã chamou com autoridade, orou e falou para minha mãe: ele está curado. Ele está curado. Eu não podia me curar, irmãos. A minha mãe já tinha desistido. A gente ia lá para a Piracicaba ali das Férias, para aquele hospital que é terrível. Eu fui lá uma vez, irmão, só tem gente desse nível de enfermidade. Santa Casa de Piracicaba. Pessoas com problemas mentais, com todo tipo de. Minha mãe já tinha desistido, ia para lá. Aí alguém, né, uma tia minha, falou: antes de você tomar essa decisão, faz uma campanha. Nossa, irmãos, alguém intercedeu, eu não podia. Eu nem sabia que existia essa igreja, nem conhecia essas irmãs. Alguém disse: ó, tem uma igrejinha ali, tem umas irmãs de oração lá, vai ter uma campanha. Antes de ir, leva lá, vai lá, faz a campanha. E nós fomos. Às vezes nós queremos nós mesmos orar, nós mesmos queremos ver, e às vezes, irmãos, Deus vai ter que fazer por outros meios, usar outras pessoas. Quem sabe não é momento da igreja entrar em guerra em favor dos que aqui estão precisando, incluindo o pastor geral. Uma guerra, porque é uma guerra, irmãos. No último dia que essa irmã falou, ele está curado. Minha mãe contou aqui como que era a situação. E eu já vi depois disso pessoas que sofriam da mesma coisa, mas acontecia assim. Uma vez eu vi um rapaz no meio do culto. Ele teve um ataque de epilepsia, caiu no chão. E eu vi pela primeira vez aquilo que acontecia comigo. Porque você não se vê. Né? E eu vi. Eu até falei para a irmã depois, quando calmou, eu falei para ela: irmã, eu sofri disso daí. Deus me curou, Deus pode curar ele também. Mas foi uma guerra. No último dia, a irmã falou isso, fui para casa. E na hora de dormir, o que acontecia? Quando isso acontecia, porque não era todos os dias, mas estava muito frequente nessa época. Quando eu dormia, e eu tinha um ritmo de dormir, só dormia depois que o sono realmente, aquela coisa que não tem mais jeito. E eu não ouvia, eu sentia. Sentia uma presença. Era muito rápido, uma presença. E naquela noite, sempre que isso acontecia, irmãos, eu sentia essa presença e eu gritava 2 vezes, era o que dava tempo de gritar para minha mãe. E depois eu só ouvia, não ouvia mais nada. Mas eu ouvia tudo. E nesse dia eu senti a presença, irmãos. Ele não desistiu não. O maldito veio. E quando eu senti, eu lembro que eu morava na casa que o pastor Geraldo morava. Lá, ali no Vô. Na casinha da frente. E foi uma gritaria, irmãos, porque eu gritei 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, e aí eu comecei a gritar e nunca tinha gritado mais que 2. E aí veio o pastor Felipe, e aí entraram em uma última ação de repreender. Aqui você não tem mais lugar, Satanás. E eu estou com 46 anos já, tô velho já, né?
Estou 5h46 já. É 2026, né? Daqui a pouquinho. Falta só uns 3 meses, deixa eu apertar logo. Né? E irmãos, isso faz 30, misericórdia, não, faz 36 anos mais ou menos. 36 anos, faz muito tempo já, irmãos. Que Deus me curou, irmãos. Eu passei 4 anos com essa enfermidade. Então Deus, Ele cura, irmãos. Mas quando nós estávamos quase desistindo, foi que, de uma forma, Deus encaminhou alguém para dar uma informação, encaminhou no meio de um povo que estava numa guerra. Eu não imagino a batalha daquelas irmãs. Eu agradeço a Deus pela vida delas. Assim como com certeza esse paralítico saiu daqui, irmão, alegre. Tenho certeza que ele agradeceu muito esses amigos por não ter desistido dele. Então, irmãos, eu não sei como Deus vai fazer, os meios como Ele vai fazer, mas às vezes é necessário uma ação. A Bíblia sempre mostra uma ação de alguém. Nem sempre todos estão no mesmo propósito, mas Deus, Ele age. E ficou provado que Jesus era Deus, né? Porque Ele perdoou o pecado, curou o abençoado, que veio deitado numa cama, depois catou a cama e levou embora. O povo viu e o nome de Deus foi glorificado. Deus faz uma obra completa, irmãos. Aquilo que Deus faz na sua vida tem que servir para edificar a vida do outro. Então hoje eu não sei não sei como que você está. Nós sabemos que o pastor Geraldo precisa de um milagre. Talvez é o momento da igreja tomar uma ação, entrar numa batalha espiritual em favor da vida dele. Como é que vamos fazer isso? Para entrar numa guerra, irmãos, primeiro tem que ter treinamento. A gente aprendeu hoje aqui na Escola Bíblica Dominical que a igreja primitiva, o livro de Atos, ela fez como a sua base, eu falo base militar, para entender que é um lugar onde o povo se reúne. Ali é um lugar onde eles voltam, igual Cafarnaum para Jesus, na cidade de Antioquia. E ali o Espírito Santo enviava, mas eles estavam ali se preparando em oração, em jejum. A Bíblia diz que ali tinha profeta, ali tinha doutores e ministros, e tinha aqueles que seriam enviados. No caso, o primeiro a ser enviado, Barnabé e Paulo. Mas quando a gente vai entrar numa batalha, como é que a gente faz? Só entra na batalha? Não, irmão, senão a gente vai ser alvo muito fácil. Mas a igreja vai entrar numa batalha, e aí eu vou dizer uma coisa hoje, que é uma realidade. Essa é uma campanha que está fazendo falta. Para Deus operar um milagre que não se pode operar. Não se acontece muitas das vezes de forma natural. O próprio Jesus, se eu não me engano, quando ele desce do monte da transfiguração, porque ele subiu só com 3 discípulos, o resto ficou lá embaixo. Tinha um rapaz que tinha um problema, acredito que parecido com esse. E os discípulos não conseguiram curar ou expulsar. E aí chegam para Jesus e falam: escuta, mas por que não conseguiu? Eles falam: então, é porque existem castas que só saem com jejum e oração. Quando Daniel ele se põe a orar, falei isso aqui hoje de manhã, Deus logo enviou a resposta. Mas a resposta ficou parada numa guerra espiritual. Gabriel, que é um anjo poderosíssimo. Gabriel, depois ele teve que chamar Miguel. Ele veio, no meio do caminho, irmãos, as hostes espirituais malignas bateram de frente, significa que existe uma guerra. A sua bênção, muitas das vezes, está sendo impedida, porque existe uma guerra espiritual para que ela não chegue. A resposta que nós estamos esperando, existe uma guerra espiritual para que ela não chegue. Eu preciso da oração da igreja. A igreja precisa da minha oração. Nós precisamos uns dos outros.
Eu não sei a batalha que você está enfrentando hoje. Eu tenho enfrentado uma batalha de impedimentos que eu, por várias vezes, quase que desanimo. Porque eu não sei o tamanho da sua luta, mas você também não sabe o tamanho da minha. Mas a Bíblia mostra que quando uns se reúnem para lutar pela guerra do outro, todos são vencedores. Aqui tem uma situação muito, muito interessante de alguém que já não podia fazer nada por si próprio. Ou alguém fazia por ele, ou então ele ficava naquela situação. Na campanha que nós fizemos, não foi eu que fiz nada, quem orava era as irmãs. Eu só julgava. Né? Nem merecia. Deus falou, estou querendo fazer algo na vida desse menino aí, e ele quer essas coisas na cabeça. Vou colocar isso por terra. Não é verdade? Será que não tem barreiras para precisamos cair por terra na nossa vida? Não é verdade? Então, irmão, Deus ele quer operar um milagre, isso é certeza. Isso é uma certeza. É tão interessante que os apóstolos dando ensino aos presbíteros, e a igreja diz assim: quando tiver um enfermo, chama um presbítero. Ainda bem que eu logo passei para o pastor, irmão, porque quando falava que tinha um enfermo, eu falava que sou presbítero, agora a gente vai ter que ir lá e curar. Porque segundo a Bíblia, o que a Bíblia diz, irmão? Chama o presbítero. O presbítero vai falar: você não pode chamar o pastor? Não, a Bíblia diz: chama o presbítero e ele vai, a oração da fé, e ele vai impor a mão e vai ungir e vai ser curado. Pronto, aí o presbítero orava e me curava. Meu Deus, será que é eu o problema? Ou será que se a gente não precisa também todo mundo entrar num processo de uma batalha espiritual para Deus operar um milagre? Não é verdade? Se nós queremos ver o milagre, irmãos, mas queremos ver, é necessário uma ação. Diz um ditado, eu não sei se é bíblico, mas que isso é uma coisa lógica até, que toda ação tem uma reação. E a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Deus não desprezará. Ele não vai deixar, não quero ouvir, não. Coração contrito, quebrantado, se humilhando na presença de Deus, Deus fala: eu vou ter que ouvir esse cidadão, essa cidadã, esse povo, esses irmãos. Então, irmãos, nós queremos ver milagre, mas talvez não estamos tendo uma ação para que haja uma reação do próprio Deus. O que Deus mostrou para Daniel ainda estava a se cumprir, irmãos, de tão grande que era a resposta para Daniel. Daniel pediu uma coisa e o anjo veio e falou assim: olha, tem mais coisa aí, né? Fica tranquilo, as coisas que você falou não vai acontecer. Mas a visão e a revelação que Deus deu a Daniel, ou seja, irmãos, se houver uma ação, Deus vai fazer mais do que nós pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Mas é necessário haver uma ação. 4 amigos, um telhado danificado, não sei nem se voltaram para arrumar, a Bíblia não fala. Mais uma pessoa curada. Uma pessoa curada, irmãos. Não tem dinheiro no mundo que pague 2 pernas. Não tem dinheiro no mundo que pague um corpo sadio. Existem pessoas, eu tenho certeza que se fosse perguntar para aquele cientista, como é que era o nome dele, aquele da cadeira de roda? Stephen Hawking, uma coisa assim. Fala aí, João, estou olhando para você. Hawkins, me ajuda aí, você. Eu tenho certeza que se perguntasse para aquele homem toda a fama que você está ganhando e o dinheiro que você está ganhando, você trocaria para ter uma saúde e poder caminhar de novo? Ele daria, com certeza. Não é verdade? Então Deus ele quer abençoar-nos, nós de todas as formas. E hoje o que Deus quis dizer foi isso. É por isso que eu falei, é estreito falar, porque tem alguém precisando de uma cura. Mas Deus está nos despertando. Nós somos uma igreja pequena, todos nós nos conhecemos, todos nós conhecemos um pouco da necessidade do outro.
Então, irmãos, é uma ação. Não vou dizer para a igreja, e aí se a pastora sentir de Deus, na igreja reunir, fazer um propósito, e apresentar, Deus vai curar? Não, está na mão dele. Na verdade, Deus não me mandou dizer nada, que vai ou que não vai. Mas o que a palavra mostra é que é necessário haver uma ação, um movimento, para que às vezes uma cura aconteça. Então, irmãos, fica para pensamento da igreja. Mas a gente pode se mover em casa individual? Eu não sei se vocês já assistiram o filme dos 300. Embora seja um filme um pouco espetaculoso, eu nunca vi soldado pelado, né? Mas uma coisa mostra ali, é que o que fazia a força deles era a união. O escudo deles era um só. De todos, se tornava apenas um escudo. E não tinha nenhuma flecha, nenhuma espada inimiga que conseguia atravessar. Significa que muitas das vezes nós juntos nos defendemos melhor e atacamos melhor. Eu posso orar na minha casa? Eu posso. Mas talvez se a gente se juntar num propósito mútuo, Deus pode operar um grande milagre. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus pode fazer, eu tenho certeza. Deus abençoe a igreja.